li com vocês no início do culto a passagem do texto sagrado escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo 1 até o versículo 9, onde Paulo está escrevendo a sua saudação à igreja em Coríntio, quando estava ele escrevendo a sua carta, a mesma, aos irmãos que serviam a Deus nessa igreja. E hoje eu quero aqui abordar com a igreja, com os irmãos, alguns problemas da igreja em Coríntio. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as cartas que Paulo escreve a esta igreja, e o principal motivo que Paulo escreve é corrigir os problemas que naquela igreja havia. Vale a pena dizer aos irmãos aqui que a igreja em Coríntio era uma igreja que possuía os 9 dons espirituais. Era uma igreja muito rica em dons. Agora escute uma coisa que eu vou dizer para vocês: dom não tira problema. Amém? Diga para o teu irmão assim: dom não tira problemas. Nós vamos ver aqui os problemas que a igreja de Coríntio tinha, e eram sérios. Então hoje eu quero abordar com os irmãos. Você que veio aqui nesta noite, se considera abençoado por Deus em poder estar aqui obtendo conhecimento tão gostoso desta carta que Paulo escreve, ou as 2 cartas que Paulo escreve à igreja em Coríntio. Amém? A cidade de Coríntio, para aqueles que gostam de tomar notas aí, era uma das cidades mais antigas da Grécia. Uma das cidades mais antigas da Grécia era a cidade de Coríntio. Nos tempos de Paulo, essa cidade era uma cidade próspera. Próspera no sentido material, mas ao mesmo tempo arrogante no aspecto intelectual e corrompida no aspecto moral. Veja o contraste da cidade. Uma cidade que financeiramente era próspera, intelectualmente era arrogante, e espiritualmente era corrompida. Esse era o quadro da cidade de Coríntio, quando Paulo ele está escrevendo essa carta, e quando a igreja, os cristãos nesta época serviam a Deus nesta igreja. A cidade de Coríntio hoje ainda existe, mas não mais com este nome. Coríntio hoje se chama Gorto. A cidade, em 1558, ela quase que foi destruída totalmente por um forte terremoto que passou por lá e quase que riscou esta cidade do mapa. Alguns poucos espaços sobraram, e hoje ainda existe com o atual nome, como já disse, chamada Gorto. A igreja que existia na cidade de Corinto foi fundada por Paulo. Quem fundou a igreja em Coríntio foi Paulo. Quando é que Paulo fundou a igreja em Coríntio? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18, e aqui você vai ver quando Paulo ele faz a fundação da igreja na cidade de Coríntio. Isso ocorreu durante a sua segunda viagem missionária. Quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária, ele passa pela cidade de Coríntio, em casa de um casal chamado Áquila e Priscila, e ali é fundada a igreja em Corinto. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 18,
Atos capítulo 18, repito, Atos capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: e depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Veja que aqui começa: e disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui começa a igreja em Corinto. Aqui nasce a igreja na cidade de Corinto. Durante 1 ano e 6 meses, Paulo fica nessa cidade ensinando-os com respeito à palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui que muitos coríntios creram, receberam a palavra e eles foram batizados, e ali começa a obra do Senhor naquela cidade. Amém? As cartas de Paulo, vamos voltar lá para Coríntios, pode sair de Atos. Isso aqui foi só para você saber que Paulo foi quem fundou a igreja, e ela nasce desta maneira, como acabamos de ler. As cartas de Paulo aos Coríntios, que são 2 cartas, elas foram escritas quando Paulo estava em Éfeso. Quando Paulo estava em Éfeso, 3 anos após a igreja estar fundada. Já faziam 3 anos que a igreja havia sido fundada. Paulo está na cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso, Paulo fica sabendo, através de alguns irmãos, dos problemas que estão acontecendo na igreja. Vamos repetir comigo? Diga assim: não existe igreja perfeita. Entendeu? Tem muita gente por aí que vive batendo cabeça atrás de igreja. Um corre para lá, outro corre para lá, outro corre para cá, outro, né? Fica 2 meses, sai, aí vai para outro lugar, mais 2 meses, sai, vai para outro lugar. A intenção deles é arrumar uma igreja perfeita, e nunca vai encontrar. Por quê? Porque a igreja é composta por seres humanos, meus irmãos. Não existe igreja composta por anjos. Você está entendendo? Eu até costumo dizer que o dia que eu ou você, o dia que a gente encontrar uma igreja perfeita para congregar, não entre lá, senão você vai estragar ela. Entendeu? Porque na maioria das vezes eu sou o problema, porque eu sou ser humano, tá certo?
De repente, se houver uma igreja perfeita, se eu entrar lá, eu posso causar problemas para essa igreja. Então é melhor nem ir. É melhor ficar onde eu estou, como disse Paulo mesmo, ficar na vocação em que fossem chamados, que é a melhor coisa, tá bom? Então a igreja de Coríntio, ela começa a enfrentar problemas, e os irmãos enviam a Paulo uma carta, pedindo a Paulo ajuda, pedindo a Paulo instrução, porque os irmãos que estão na cidade de Éfeso estão preocupados com o andamento da obra, e a igreja funciona desta maneira. Observe aqui: quanto menos pessoas, menos problema; quanto mais pessoas, mais problemas. Você está entendendo? Se for uma igreja que tem 10 pessoas, dificilmente o pastor vai ter problemas ali, porque ele vai cuidar daquelas 10 pessoas como uma família, fica muito mais fácil. Agora, se você tem uma igreja com 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, automaticamente os problemas vão aumentar, porque aonde está o ser humano, ali é um campo para surgir problemas. Então Paulo, ele começa a receber dos irmãos, quando ele está em Éfeso, o pedido de ajuda, para que Paulo lhes dê instruções sobre o que fazer com alguns problemas que acontecem na igreja. Interessante que para todas as questões e dificuldades que os irmãos apresentaram a Paulo, ele procurou trazer orientações sábias e edificantes. Você vai ver aqui, nós vamos descobrir algumas delas, que para todas as questões, Paulo apresenta soluções que são sábias e são edificantes. Vamos ver aqui então? Aleluia. Primeiro problema que os irmãos relatam a Paulo, está escrito no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo de número 1 a 5. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Preste bem atenção aqui, que é muito interessante e muito importante para você aprender isso aqui. Muito interessante. Ao primeiro problema, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, ó: geralmente se ouve. Veja que Paulo, ele recebeu então, entendeu? Recebeu um recado de alguém passa para Paulo a situação. Então Paulo diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Olha, a igreja estava pior do que o mundo, pior que o mundo. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Versículo 2: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos de vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este entregue a Satanás, para a destruição do corpo ou da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Observe, os irmãos, que o problema é sério. Alguém relata a Paulo, irmão Joedson, que dentro da igreja em Coríntio tinha alguém cometendo pecado com a mulher de seu pai. Talvez aqui existe uma conotação de que seja não a mãe, mas uma madrasta. Tinha fugido o termo aqui da minha mente. Uma madrasta.
caso seria ele ter um caso com a mulher a mulher atual de seu pai. E está aqui ele cometendo um gravíssimo pecado. Então Paulo recebe a reclamação e Paulo diz: olha, a solução que eu indico a vocês é que esse tal seja arrancado do meio de vocês e que ele seja entregue na mão de Satanás, para que o corpo dele seja destruído e que o espírito dele possa ser salvo no dia do Senhor. O que Paulo está recomendando aqui? Paulo está recomendando a exclusão do fulano, a disciplina, que a pessoa seja tirada do rol de membro da igreja, lance a pessoa na mão de Satanás para a destruição do corpo, ou seja, o camarada está fadado a receber e a ser acometido de uma enfermidade mortal, ficar no fundo da cama, gemendo dia e noite, e que, se arrependendo da situação, do pecado que ele cometeu, uma vez que ele se arrependa, Paulo está dizendo assim: o corpo dele será destruído, mas o espírito dele será salvo porque se arrependeu. E aí eu abro um parênteses aqui para os irmãos. Gente, tem muita gente que a gente vai orar e a gente não sabe o que está se passando. Eu conheço pessoas que você ora, faz campanha, impõe as mãos e consagra e unge, e a pessoa cada vez pior, e aí você não sabe o que é, você não entende por que Deus não está fazendo a obra. A pessoa, ao invés de melhorar, a pessoa piora. É o caso aqui. O homem, você está entendendo? Ele piora. A intenção de Jesus é: se arrepender, o seu espírito será salvo, mas o corpo será destruído. Por quê? Para ele entender que com Deus não se brinca. Não fica na igreja acumulando pecado, porque pode chegar uma hora você tarde para Deus te ouvir. É ou não é, pastor Narciso? Tem muita gente que fica brincando com Deus, pessoas que pregam a palavra, pessoas que cantam, pessoas que usufruem de uma posição, de um ministério, de uma graça que Deus lhe deu, mas mesmo assim vivem uma prática de acúmulo de pecado, e chega num ponto que ele não sente mais nada de arrependimento. Paulo está dizendo assim: ó, estáis inchados, ou seja, a soberba já chegou no coração. Deus me ama do jeito que eu sou, Deus é obrigado a me perdoar, vai nessa. Então Paulo está dizendo: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes, não tirasse este homem do meio de vocês. Paulo está falando com alguém que está cometendo pecado. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa: o grande problema hoje de segurar muitas pessoas dentro da igreja é que ele quer que você concorde com o pecado dele, e se ele sentir que a palavra for um pouquinho pesada, ele já vai para outro canto onde se massageia o ego. Escuta uma coisa, meu querido: isso aqui é a igreja de Jesus Cristo, e segundo a Bíblia diz, um dia eu vou ter que dar conta dela. Quem vai dar conta da igreja Assembleia de Deus, Ministério Paz e Vida, quando Jesus voltar, será o pastor atual dela. Se Jesus vier hoje, quem vai ter que prestar conta da igreja sou eu. Então, meu chapa, a banana, a batata, não vou deixar quente na minha mão. Quer pecar? Vai pecar em outro lugar, mas aqui, se pecar, vai ter que saber que a voz de Deus e a palavra de Deus, a verdade, não é deixar de ser pregada. Você está entendendo? Tem muita gente que não gosta disso aqui.
Ah, o pastor não tem nada a ver com a minha vida. A vida minha é pessoal. A sua vida é pessoal, então vá fazer o que você quer em outro lugar. Aqui é lugar dos crentes aceitar Jesus, buscar santificação e a honra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem pode aplaudir o nome de Jesus, aplauda. Aleluia. Mas mais tarde, Paulo até trata dessa questão na segunda carta. Vocês querem ver? Olha lá. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai tratar dessa questão aqui. Capítulo de número 2, lá da segunda carta agora. Vamos lá. Versículos 6 ao 10. Agora Paulo vai tratar da reconciliação deste homem. Por quê? Diga comigo assim: porque para todo pecado existe perdão. Vamos repetir de novo? Diga: para todo pecado existe perdão. Só tem um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem pecado, não, perdão, não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. Blasfemou contra o Espírito de Deus, aí pode plantar bananeira, pode inventar uma língua estranha, pode inventar um foguinho, mas se está desviado, se está caído da graça, se está apostatado da fé, não adianta, porque Deus não se engana com maquiagem. Deus não se engana com máscara. E eu conheço um bocado de camarada, que está apostatado da fé e está preso no ministério por salário. Preso no ministério porque ganha salário, e se sair de lá vai morrer de fome. Então é meu caminho de emprego, eu fico aqui do jeito que eu estou, mas não sei de mais nada, está desviado da graça, está fora da unção, caído da graça e da misericórdia de Deus, está apostatado. E ele pode ir onde quiser. Deus conhece o coração e sabe que a única coisa que lhe prende é o salário. Você está entendendo? Quer ver a prova? Manda tirar o salário dele e ver se ele fica. Chama o ministério, chama o pastor dele. Faz uma prova sem falar nada para ele. Por 3 meses você vai ficar sem salário. Você vai ver se fica. Quem está me entendendo? Amém. Diga comigo assim: graças a Deus que eu cheguei nesse culto. Aleluia. É forte, meu querido. É forte. Por que você acha que tem muita gente que corre de culto de ensino aqui? Porque sabe que a coisa pega. O couro come. Tá certo? E não adianta vir com... Não adianta. A palavra de Deus é uma só para todos. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Amém? Eita, glória a Deus. Vamos lá. Então Paulo agora vai tratar, aleluia, irmão Israel, da reconciliação deste homem, porque ele foi excluído, ele foi disciplinado. Agora ele se arrepende e Paulo vai tratar da questão da volta dele. Lá, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal, olha só, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que o tal não seja o quê? Não seja o quê? O que diz na sua tradução aí, pastor Gil? Subjugados. Para que o tal não seja sobrepujado por Satanás, ou seja, não seja pisado, entendeu, por Satanás, e o tal fique lá, como eu disse, no fundo da cama, gemendo. Então a igreja deve perdoar-lhe. Por quê? Porque o tal se arrependeu. E arrependimento é mudança. Perdão não é desculpa. Tem muita gente que não pede perdão.
pede desculpa. E se pede desculpa, existe uma grande probabilidade de mais tarde ele voltar a fazer a mesma coisa ou até pior. Agora, perdão é mudança. Por isso que eu digo para vocês aqui, ó, eu pedi para Jesus uma vez perdão dos meus pecados. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu pedi a Ele perdão. Eu não pedi desculpa. Por isso que eu nunca mais voltei para o mundo. Mundo para mim nunca mais. Porque eu pedi perdão. E perdão é mudança. Arrependimento é mudança de mente. Amém? Agora tem muita gente que fica pedindo desculpa para Jesus. Aí ele fica 3 meses na igreja, mundo. 4 meses na igreja, mundo. 5 meses na igreja, mundo. 1 semana na igreja, mundo. Porque ele não se arrependeu da verdade. A única coisa que ele quer vir para a igreja para tentar mostrar para alguém que ele mudou. Escuta, eu não preciso de vir para a igreja para mostrar para alguém que eu mudei. Eu preciso vir para a igreja para mostrar para Satanás que Jesus é poderoso para me perdoar e salvar a minha alma. Oh, glória ao nome de Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, perdoe. Olha que interessante que ele diz aqui, pastor Gil, diz assim, ó, versículo 7, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado em demasiada tristeza. Eu não sei se você sabe, mas a pessoa que comete um erro, e todos nós podemos cometer, a pessoa que erra e que ele almeja ser perdoado, se você não perdoar, ele carrega aquilo para o resto da vida dentro dele e ele pode morrer. E se ele morrer arrependido, a culpa é sua. Olha como é que é a Bíblia. Gera uma angústia, entendeu? Gera uma tristeza profunda. Vamos mais profundo, gera uma depressão. A pessoa entra num quadro deprimido, por quê? Porque ele se vê numa situação de que para ele não tem mais salvação, porque ele pecou contra você, errou contra você, pediu perdão e você fechou a cara para ele e você não quer perdoá-lo. Isso vai gerar dentro de uma tristeza. Ele vai ser devorado pelo diabo, porque tudo que o diabo quer é um coração amargurado para ele fazer a festa. O diabo não resiste a um coração feliz e alegre, porque um coração alegre formoseia o rosto. Você está entendendo? Sabe por que você está aqui? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória a Deus. Mas tem muita gente precisando às vezes de um posicionamento seu, de um perdão meu. Há pouco tempo atrás um camarada veio pedir perdão para mim de algo que me fez, e eu perdoei. E ele está feliz toda vez que eu encontro, de vez em quando encontro ele por aí, ele me abraça, está feliz. Mas pastor, fez mal para o senhor e fica assim mesmo? Está na mão de Deus. Eu devo perdoá-lo, como diz Paulo, para que o tal não seja devorado em demasiada tristeza. Ou seja, que o camarada não vá para o inferno dizendo por culpa do pastor Rogério. Não, senhor. Se depender de mim, Paulo disse, eu fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me forte para ganhar os fortes, fiz-me tudo para que por todos os meios eu possa alcançar, salvar alguém. Diga para o teu assim, lute de todas as maneiras para ver se você consegue salvar alguém. É um prêmio maior que você tem guardado no céu, porque quem ganha a alma sábio é. Oh, glória a Deus, que poderosa esta palavra. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro problema da igreja em Coríntio é o incesto, é o pecado entre parentes, é a união sexual ilícita entre pessoas, entre parentes bem próximos. O que é o incesto? Vamos lá. O que é o incesto? Diga comigo, incesto é uma união sexual ilícita entre parentes bem próximos. Sem incesto. É o pecado que estava dentro da igreja em Coríntio. Segundo problema, deixa eu devagar aqui. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Está gostoso o negócio aí, tá bom? Amém. Vamos lá para o segundo problema.
Para você ver que igreja tem problema e não é de hoje. Aleluia. A igreja aqui, muitos anos atrás, mas já tinha esses problemas. Segundo problema que tinha na igreja de Coríntio era o preconceito. Deixa eu até tomar uma aguinha agora. A igreja em Coríntio era uma igreja preconceituosa. E o que tem de gente preconceituosa até hoje, tá certo? E vamos corrigir esse problema. Então veja o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver o preconceito dentro da igreja lá. Estava lá, dentro da igreja em Coríntio. Capítulo 6, versículo de número 10. Vamos ler o 9, 10 e 11. Capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 9, 10 e 11. Procura na sua Bíblia para você acompanhar. Na sua, aquilo que eu vou ler na minha. Olha o 9. Diz assim, ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido. Mas, a história muda aqui, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. E pelo Espírito de nosso Deus. Vamos ver o problema aqui. O que Paulo está constatando aqui? Paulo está constatando que dentro da igreja em Coríntio existia um grupo de crentes que toda vez que um irmão que aceitou Jesus e que lá no passado ele foi um idólatra, lá no passado ele foi um adúltero, lá no passado ele foi um efeminado, lá no passado ele foi um sodomita, lá no passado ele foi um ladrão, lá no passado ele era um avarento, no passado ele era um bêbado, ele era um maldizente, ele era um roubador. Todas as vezes que uma dessas pessoas que agora estavam dentro da igreja e que aceitaram Jesus, e como ele diz aqui no versículo de número 11, mas que agora foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor, toda vez que essas pessoas queriam expressar seus testemunhos, aqueles mais santos já olhavam e diziam assim: quem viu isso aí, quem era, agora está querendo dar uma de santo. Então existe um grupo dentro da igreja acostumados a olhar para o passado das pessoas e por causa do passado lançaram preconceito, ou seja, um conceito antecipado da pessoa. Eles não queriam saber se a pessoa aceitou Jesus ou não. Eles queriam saber que lá no passado a pessoa era ladrão, ou seja, era ladrão, era. Então, ó, vigia porque esse camarada é ladrão. Eles não diziam assim: esse camarada aí foi um ladrão, mas agora está firme. Não, eles diziam, já chegava para o outro e dizia assim: ó, vigia com fulano porque ele é ladrão. Mas está na igreja, mas para eles é ladrão. Chegava uma irmãzinha lá na igreja que aceitou Jesus, está firme. Aí as outras irmãzinhas já diziam assim: ó, não se junta com ela, não, essa daí não pode ver homem, por causa do passado dela.
Você está entendendo? Então os irmãos da igreja começam a sofrer esse tipo de problema. As pessoas novas que vão chegando começam a sofrer, porque dentro da igreja existem pessoas que lançam preconceito baseado no que ele acha que você é. Ei, glória a Deus. Pergunta para quem está ao teu lado: quem foi você no passado? Hein, pastor Gil? Já pensou? Pergunta para o Israel ali: quem ele foi no passado, hein, Israel? Como é que Israel chegou na Assembleia de Deus, Ministério Vidas para Cristo, quando eu era presidente lá? Como é que Israel chegou lá para aceitar Jesus? E as pessoas dizendo: para esse daí não tem jeito não, esse daí vai morrer na cachaça. Mas aceitou Jesus, aceitou Jesus, e está escrito aqui, foi lavado, foi santificado, foi justificado, e agora Deus está dizendo: dos teus pecados não me lembrarei mais. Aleluia. Foram lançados no mar do esquecimento. Jesus, aleluia, ele não somente cobre o pecado, mas ele tira o pecado. Diga comigo: Jesus é o Cordeiro de Deus que não cobre pecado, mas tira o pecado. Levante a tua mão lá em cima e diga: graças a Deus que eu estava cheio de pecado, mas o Cordeiro arrancou de mim os meus pecados, oh glória ao nome de Jesus, e me fez cidadão do céu para a glória do seu nome. Agora imagina se alguém ficar julgando você pelo que você fez. Era o problema da igreja em Corinto, irmã Graziela. Os crentes não esqueciam o passado das pessoas. Então diga comigo assim: a igreja em Corinto era uma igreja preconceituosa. Aleluia. Que Deus nos guarde deste mal, que Deus nos livre deste mal, porque cada um de nós aqui temos um passado, e o nosso passado, graças a Deus, que foi lançado no mar do esquecimento, e a Bíblia diz que ele rasgou a velha cédula. Jesus rasgou a velha cédula, e agora, aleluia, ele nos fez uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus. Esses dias eu fui convidado para pregar numa igreja, e o pastor chamou uma irmãzinha para cantar um louvor, e a irmã subiu para cantar um louvor, e eu percebi do meu lado, tinha uns 3 obreirão cascudão da referida igreja, que eu não vou falar o nome por uma questão de ética, mas tinha 3 cascudão do meu lado, que eu percebi quando a irmãzinha pegou o microfone, um ficou cutucando no outro e dizendo assim: não faz nem 6 meses que está na igreja, o pastor já está chamando para cantar. A pergunta que eu faço é: quem somos nós? A pergunta que eu faço é: quem somos nós para colocar um bloqueio naquilo que Deus quer fazer? Quem somos nós para privar alguém de receber o que Deus quer? Até porque eu sou testemunha viva. Escuta, irmão, se existe testemunha viva, eu sou. Eu aceitei Jesus no dia 22 de maio de 85. Eu me batizei no dia 20 de junho. Eu não tinha um mês de crente ainda. 20 de junho de 1985, eu aceitei Jesus. Eu tinha pouco mais de 20 dias de crente. E alguém poderia dizer: é muito pouco de tempo para se batizar. Sabe o que acontece? 6 meses depois de crente, 6 meses, eu já era segundo líder de jovens. 6 meses, eu era segundo líder de jovens. Sabe o que acontece? 8 meses de crente, eu era o primeiro líder de jovens.
Para encurtar a história, estou aqui de pé para a glória do Senhor e mostrar que para Deus tempo não vale nada. Para Deus o que vale é uma vida compromissada e que diga: Deus, eu quero, não importa o preço, eu vou para cima e a vitória é minha, em nome de Jesus. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome dele, aplaudir o nome dele, exaltar o nome dele. Aleluia. Primeiro problema da igreja de Coríntio: incesto. O segundo problema: preconceito. E o terceiro? Casamento. Paulo recebe alguns pedidos de ajuda para que Paulo dê instrução a eles com respeito a casamento. Por quê? Porque em Coríntio a coisa estava ficando feia. Cada um casava com quem queria. O primeiro que achava já ia casando. E depois começa a vir as queixas, os arrependimentos. Por que eu casei? Onde eu estava com a cabeça? Onde eu estava com a cabeça que eu fui casar com essa mulher? Eu estava dizendo ontem para o irmão, que eu encontrei com ele não vive mais com essa mulher. Eu falei para ele: rapaz, vou te falar uma coisa. Aliás, com essa mulher ele não era nem casado, ele era amigável. Agora ele casou. Eu disse para ele: eu vou dizer uma coisa para você. Com aquela mulher que você estava, a minha esposa estava junto. Eu falei assim: se você chegasse no céu, eu ia te dar um troféu. Viver com a mulher que você tinha. Eu falei: olha, graças a Deus não era minha. Mas viver com a mulher que você tinha. E você conseguir chegar no céu. Não, você tinha que sentar do lado do trono de Jesus e ficar para sempre. Tinha que dar uma vaga no trono para o teu nome ser canonizado como santo. Que tem umas pragas que é igual homem. Tem uns homens também que é triste. Tem uns homens que é um vinagre. Tem mulher que casou com uns vinagre. Camarada tem ciúme até da sombra. Se ele vê do lado da mulher, a sombra da mulher, quem é esse aí que está do teu lado aí? Quem é? É a sombra da mulher. Entendeu? A mulher não pode andar dentro do sol por causa da sombra. Ele já pensa que é alguém. Tá certo? Ela não pode fazer nada. Ela não pode parar na rua conversar com ninguém. Por quê? Porque para ele tudo é traição. Aí o que eu recomendo é: vá se tratar, porque é doença. É doença. Ou é doença, ou eu posso falar aqui, está gravando aí, né, irmão? Tá. Ou é doença ou o camarada não se garante. Não é? Já viu, o camarada não se garante, ele tem ciúme de todo mundo, ele tem medo. Tá certo? Diga comigo assim: fala a Deus. Fala a Deus. Aleluia. Vamos lá. O problema de casamento, Paulo trata. Eu vou terminar aqui porque eu vou deixar os dois últimos problemas para semana que vem. Mas vamos lá. Paulo trata no capítulo 7 de Coríntios. Veja que cada problema Paulo vai tratando. Por quê? Porque os problemas da igreja têm que ser tratados. E o pastor tem que ir logo. Tem um probleminha ali. O pastor tem que olhar, perceber. Já vou correr atrás para resolver. Porque aquele probleminha, se não for tratado, ele pode gerar um problemão. E até resolver, você pode perder muita gente porque você não resolveu. Então não se deixa problema. Então, capítulo 7 de 1 Coríntios, quem achou, diga amém. Amém. Vamos ver? Paulo diz assim: olha, irmãos, quantas coisas que me escrevestes. Veja que Paulo está dizendo novamente aquilo que escreveram para ele. Paulo não está se infiltrando em questão alheia. Paulo está entrando porque pediram para ele. Então ele diz assim: ora, quantas coisas que vocês me escreveram. Bom seria que o homem não tocasse a mulher.
Isso é uma ideia de Paulo. Porque Paulo não era casado. Como ele não era casado, ele dizia, ó, na minha opinião, bom seria que o homem não casasse. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Diga assim, é um só. Não é para ficar pulando cerca. Casou com um, mas está sempre com os olhos por cima da cerca, mistério. Se casou com um. Você casou com uma. Tá bom? Então Paulo diz assim, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Um não pode se negar ao outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Da mesma maneira também o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Tá certo? Então o corpo da minha mulher pertence a mim, o meu pertence a ela. É o que Paulo está dizendo aqui. Vamos lá. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança ou incontinência. Isso aqui é quando o casal resolve entrar em oração, né? E aí eles entram no acordo. Eu falo, 3 dias, gente, entendeu? Só na oração. Segura lá o mistério, que eu vou segurar o mistério aqui também. Mas é 3 dias, não é 2 meses. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Entendeu? É coisa séria e rápida. Entendeu? Não deixa o bichinho passar fome. Com esse negócio de você estar na oração, que aí você vai arrumar problemão também. Você também, viu, irmão? Não entra no mistério há muito tempo. Tá certo? Porque o negócio tem que ser combinado antes. Não tem esse negócio de eu estou sentindo. E ela não está sabendo. Não, eu senti de entrar na oração. Você não combinou com ela. E segundo a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão ambos uma. Então vocês dois são um só. Tem esse negócio de eu estou sentindo e não passar para ela. Amém? Amém? Tá bom ou não está o negócio aqui? Tá bom. Vamos lá. Digo, porém, isto, que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira, outro de outra. Digo, porém, as solteiras e as viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Andar por aí, tá certo? Que nem morcego. Morde um, morde o outro, morde um, morde o outro. Isso é vida de morcego. É para casar. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Agora Paulo diz, peraí, agora o negócio não é mais eu, agora é o Senhor. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Não é para qualquer coisinha, pastor, não está dando mais liga, não está dando mais química, então eu vou separar. Peraí, senão aí vira baderna. Entendeu? Hoje abre esse moleque aí para divórcio, quando o negócio envolve agressão física, né? Preservar a segurança da pessoa. Aí você então instrui, separa, porque o mal tem tendência a crescer. Tem muito homem matando mulher por aí, como também tem mulher matando homem. Então, para evitar, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Entendeu? Mas não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem. Isso aqui passa hoje. Eu conheço pastor que já teve 5. Já separou de 5. A Bíblia diz aqui, se apartar, fique sem. Pastor, o senhor resolveu mexer nesse negócio. Pastor, esse capítulo 7 estava tão quietinho, o senhor foi mexer.
Olha, irmão, a minha Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que funciona isso aqui? Deixa eu explicar para vocês. Paulo está ensinando a igreja. Quando é uma pessoa, a pessoa não é crente. Olha para mim, vamos aprender isso aqui. A pessoa não é crente, e lá no mundo não é crente, está vindo nessa toada assim, ó. Casou com 3 meses, com outro mais 2 meses, com outro mais 6 meses, com outro mais 1 ano, com outro mais 2 anos. Tá vindo nessa. Vem para a igreja, peraí, agora você vai conhecer. Então escolha um e case, porque começa a tua jornada para Deus agora. Mas para nós que estamos servindo a Deus, a minha Bíblia, não sei se a de vocês manda, a de alguns pastores que tem por aí que já casou as 7 vezes, não sei, a não ser em caso de prostituição, aí vem o divórcio, traição, a mulher traiu o homem traiu a mulher, então você dá carta de divórcio. Mas caso contrário, não escapatória não. Esse negócio de separar porque, estou sentindo porque já achou outro mais engraçadinho, sentindo porque ela era magrinha e agora deu uma engordadinha, sentindo porque ele era todo barriguinho de tanquinho e agora está igual um sapinho. Agora é fácil de sentir. Por que não sentiu quando ele era todo jeitadinho? Então não, tá certo? Minha esposa casou comigo, eu era bem magrinha, agora já estava crescendo os negócios aqui, ó. Entendeu? Esse dia eu olhei no espelho assim, sem camisa, falei: sai desse corpo que eu não te pertenço. Já fiz caminhada, já corri, mas não tem jeito, isso aqui é da idade mesmo. Isso aqui, a não ser que gasta dinheiro aí, vai para a academia, assim, entendeu? Caso contrário, vai crescer. E sabe quem é culpado? Ela também é culpada disso aqui. Tá certo? Eu casei com a minha esposa, ela era bem magrinha, entendeu? Tem 2 filhos, hoje é mais rechuchudinha. Sabe quem é culpado? Eu tenho que entender que eu tenho culpa ali, ela tem culpa aqui, e dos 2 culpados que se juntaram, falam assim: nós vamos juntar o preço. Casamento não é até que a sogra os separe, é até que a morte os separe. Quem está me entendendo, diga amém? Amém. Eita, deixa eu acabar aqui, acabou o tempo já. Olha lá, versículo de número, foi no 8 que eu falei? Acabei, não? 11, né? 11. Se porém se apartar, que fique sem, ou que se reconcilie com o, e que o marido não deixe mas aos outros digo eu: não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Pastor, eu vou largar porque ele não quer ir para a igreja. Não, senhor. Ele quer separar? Não quer? Então não, então você não pode largar ele. Aconteceu uma acomodação ontem na minha casa lá. Aconteceu uma acomodação na minha casa ontem. Olá. Para vermos essa orientação. Ela falou que tem um dom que Deus deu para ela. Olha. E ela tem que exercer o ministério dela. Você é cascata. E o marido dela estava trabalhando. Eu falei: então para parar, irmão, com isso. Para voltar para o seu marido lá e conciliar com ela lá, com ele lá. A mulher vem para a igreja e Deus encheu ela de dom. Quer dizer, Deus encheu ela de dom para separar. O que ela está fazendo? Ela está colocando culpa da separação em Deus. Ela está dizendo: se Deus não me desse dom nenhum, eu vou continuar casado com ele. Mas como Deus está me dando dom, a culpa é dele. Olha daí, senhor. Dá esse recado aí. Você é cascata, irmão. Senhor. Por quê? A minha Bíblia diz aqui que a mulher casada, ela tem que cuidar do seu marido. Mas tem dom. Vá cuidar do dom a hora que der tempo. E aí eu conheço, vou aproveitar o gancho aqui, eu conheço um bocado, mas assim de penca, de uma tal de missionária que anda por aí, que larga o marido descrente em casa e vai fazer missão. E essa falou que tinha uma obra lá no Paraná. Uma obra no Paraná. Aí deixa o marido em casa. Passa aqui. Passa no que Paulo escreveu. A mulher casada,
ela tem que ficar e se contentar em cuidar do seu marido. E o homem tem que cuidar da sua esposa. Ele diz assim, o solteiro, olha o que Paulo diz aqui, o solteiro e a solteira que cuide das coisas do Senhor. Solteira é solteira, mas o casado e a casada que cuide em como agradar o seu marido e a sua mulher. Pastor, eu conheço um caso de um camarada casado há 25 anos, era macumbeiro, a mulher aceitou Jesus na igreja, no itinerário da igreja, o pastor fez ela separar do marido. Não, tá errado. Entendeu? Tá certo isso aqui? Sabe qual é o problema? O problema é que o capítulo 7 de Coríntios quase ninguém está pregando. Isso aqui, você vai, roda em igrejas por aí, que eu vou falar baixinho, hein? Tem pecado até os olhos. Está de pecado. E o que tem de línguas, e o que tem de fogo, entendeu? Você sai tudo assim, ó. Quando vai ler a Bíblia em casa, chegou, abriu, ele fala assim, ó, vou abrir onde é que Deus mandou, para Deus falar comigo. Quando abre, primeira coisa de 7, ele fala, ô, Deus, não brinca não. Não abre de novo, estou falando sério. Porque o capítulo 7 eu não quer ler. Afinal de contas, quer andar fazendo missão por aí. Afinal de contas, quer virar noites e noites e noites, e monte e deixar a mulher em casa. Noites e noites e noites, e monte e deixar o marido em casa. Sai fazer missão e a louça vai amontoando na pia. E foi Deus que me chamou, pastor. Porque, ai de mim, ai de você se não cuidar do marido. Vou fazer o seguinte, irmão. Como o assunto tá bom aqui, eu vou deixar esse negocinho para nós abordar terça-feira. Melhor? Quarta-feira que vem. Negócio aqui, eu não pensei que o negócio ia tomar essa dimensão, não, mas o negócio é mais profundo do que se pensa. Vamos lá? Diga para quem está do teu lado assim, ó, eu te convido a convidar outras pessoas. Você diga assim, pode ser até de outra igreja, para vir participar com a gente de quarta-feira que vem. Diga assim que o assunto é 1 Coríntios capítulo 7. Essa situação que eu vou dizer, um camarada que era macumbeiro, ele tinha ido para a igreja junto com a mulher, estava congregando já, tinha até que se batizar tudo. E aí o pastor levantou essa mulher lá, que fez que não dá para continuar aqui, porque é um demônio. Exatamente. Fez isso. E a mulher se falou que se separou, está na igreja e não tem. Tá cheio, irmão, ó, tá cheio, ó. Vou falar para você, mulher de igreja, que é casada com um membro que às vezes sabe aquele membro que para a igreja, ele não tem ministério nenhum. Mas ele vem para a igreja, cultua a Deus, é fiel, serve a Deus, mas ele não sabe pregar, ele não sabe cantar, e tem umas mulheres zonas aqui, meu marido não sabe para nada. Vou orar para Deus me dar um varão de fogo. Daquele que quando abrir a boca saia fogo. Então você quer um dragão, miserável. É, né? Amém? Então diga comigo assim, quarta-feira que vem tem mais. Olha para quem está do teu lado e diga assim, eu te espero aqui, hein? Em nome de Jesus, aplaude em nome do Senhor. Que Deus abençoe no nome de Jesus.